A palavra encarnada na história. A história humana sempre foi uma sucessão de vozes, gritos, preces, promessas, mentiras e canções. Mas, em meio a essa torrente de palavras humanas, frágeis, transitórias, dispersas como poeira ao vento, há uma palavra que não se dissolve, a palavra que se fez carne. No âmago da fé cristã está este mistério, o Verbo eterno de Deus, que antes do tempo já existia, irrompeu no tempo e assumiu a condição humana. E desde então, a história nunca mais pôde ser a mesma. O prólogo do Evangelho segundo João não é apenas a poesia teológica, é a síntese de todo o drama da salvação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. O que antes era apenas a palavra criadora, que trouxe o universo à existência, tornou-se agora a palavra redentora, que entrou no próprio tecido da história humana, para restaurá-la a partir de dentro. A encarnação é o ponto de inflexão da história. O eterno entrou no tempo, o infinito limitou-se num corpo, o santo tocou o impuro para santificá-lo. Cristo é a palavra viva de Deus, pronunciada dentro da carne da humanidade, e por isso toda a história, depois dele, é também um campo de eco. Tudo ressoa da sua presença, mesmo quando o mundo tenta abafar o som. Quando Deus se faz homem, ele dá um novo valor à carne, ao tempo e à história. O cristianismo não é uma religião da fuga, mas da presença. O Verbo não veio para retirar-nos da matéria, mas para divinizá-la. Não veio abolir o tempo, mas consagrá-lo. Em Cristo, o humano torna-se o sacramento do divino. A palavra encarnada não veio apenas falar, veio agir, sofrer, tocar, transformar. A verdade já não é apenas dita, é vivida, é crucificada, é ressuscitada. Cada gesto de Jesus é uma sílaba divina, escrita na poeira dos caminhos da Galileia. Cada milagre é um verbo pronunciado pela boca do Pai, no meio do sofrimento humano. Cada lágrima de Cristo é uma palavra de compaixão encarnada. O que era invisível tornou-se visível, o que era eterno entrou no fluxo dos dias, e o que era inalcançável tornou-se o abraço. A palavra encarnada não apenas se manifestou há 2000 anos, ela continua a escrever-se nas páginas da história. O Verbo feito carne permanece entre nós, oculto na Eucaristia, vivo na Igreja, ativo no coração dos que amam. A história da salvação não terminou na cruz, ela continua a ser narrada, no cotidiano dos que dizem sim ao chamado do Evangelho. Cada ato de fé, cada gesto de misericórdia, cada perdão concedido, é uma nova encarnação da palavra no mundo. No entanto, a modernidade, tantas vezes, tenta expulsar essa palavra da história, confinando-a ao silêncio da intimidade religiosa. Mas a palavra encarnada não é mero símbolo, é a realidade viva, é a presença que incomoda e transforma. Negar a sua ação na história é tentar reduzir o mundo a um ruído sem sentido. Pois, sem o Verbo, a história é apenas cronologia, mas com ele,
a história se torna o caminho de salvação. Quando a palavra se fez carne, o tempo ganhou um coração. E esse coração bate ainda hoje em cada altar, em cada vida que se abre ao Evangelho. Cristo continua a se encarnar nas dores do mundo, nos pobres, nos que lutam pela justiça, nos que sofrem em silêncio. Ele continua a escrever a história não com tinta, mas com o sangue e a esperança. A Igreja é assim, o sacramento da palavra viva, o corpo da palavra, que continua a agir na história. Quando o cristão proclama o Evangelho e o vive, ele torna-se também, à sua medida, uma palavra encarnada, uma presença visível do invisível. Ser discípulo é deixar-se transformar em verbo, em ação, em anúncio. A palavra encarnada na história é o lembrete permanente de que Deus não está ausente. Ele caminha conosco, fala através das eras, chora as nossas lágrimas, redime as nossas feridas. A história não é o lugar do esquecimento de Deus, mas o campo onde ele continua a escrever o seu amor com a caligrafia da cruz. E talvez, ao final dos tempos, quando a história se encerrar e as vozes humanas se calarem, o que restará será apenas o som puro da palavra que nunca passou, o Verbo eterno, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque a história, iluminada pela encarnação, já não é apenas o registro dos feitos humanos, é o palco onde o próprio Deus se narra em amor. Albert Apolinário. Queridos membros do canal, pensamentos que a vida nos descreve. A vida é um constante movimento de aprendizados e descobertas. Em cada experiência, encontramos as lições que podem transformar as nossas percepções e enriquecer o nosso cotidiano. No nosso canal, Pensamentos que a Vida nos Descreve, acreditamos que o compartilhamento dessas reflexões é uma maneira poderosa de nos conectarmos e crescermos juntos. Convidamos você, que ainda não faz parte deste nosso canal, a dar esse passo e se inscrever. Ao se inscrever, você não só terá acesso a conteúdos exclusivos e 100% católicos que tocam o coração, como também se juntará a um grupo de pessoas que, como você, busca compreensão e inspiração para a vida. A sua participação é fundamental para o crescimento deste canal que é de todos. Não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Dessa forma, você será o primeiro a receber os nossos vídeos, que são feitos com carinho e dedicados a fomentar conversas sobre os temas que realmente importam nas nossas vidas, como a família, a amizade, o amor e a superação. Compartilhe o nosso canal com os seus amigos, parentes e familiares. Cada visualização é uma oportunidade de semear a reflexão e a sabedoria nas relações que tocam o nosso dia a dia. A sua voz é importante para nós. Comentários construtivos e sugestões são sempre bem-vindos. Cada interação fortalece o nosso empenho cristão e nos inspira a continuar trazendo conteúdos exclusivos que fazem a diferença. Venha ser parte dessa jornada de reflexão e crescimento. Juntos,
podemos cultivar os pensamentos que transformam a vida. Inscreva-se, participe e envolva-se com a mensagem, que acreditamos ser fundamental para todos nós. A vida é um aprendizado constante, e compartilhar esses pensamentos é uma maneira de enriquecer não só a nossa história, mas a de todos ao nosso redor. Com carinho, canal Pensamentos que a Vida nos descreve.